Olá! Chegamos para mais uma exploração detalhada. Hoje, a gente mergulha numa mistura interessante: história, cinema e estratégia. Vamos revisitar O Discurso do Rei, aquele filme de 2010, só que com um olhar diferente, sabe? Usando as ideias das 48 leis do poder do Robert Greene. A gente tem aqui uma análise bem completa, que faz exatamente isso. Ela pega cada lei que fala de influência, de estratégia e conecta com o que acontece no filme. O foco, claro, é a jornada do George VI, o Bert, a relação com o terapeuta, o Lionel Logue, e também o contraste com o irmão dele, o Edward VIII. A nossa missão aqui, então, é entender como essas dinâmicas de poder, às vezes bem sutis, a psicologia por trás das decisões, as estratégias ali nas relações, como tudo isso aparece na história. Como é que o Bert não só supera a gagueira, mas se firma como rei? É uma história de superação, sim, mas, como a gente vai ver, é também um jogo de poder bem fascinante. Vamos lá desempacotar isso. É uma combinação muito intrigante mesmo. O filme é super conhecido pelo lado humano, pela superação, né? Mas essa análise que a gente está usando como base, ela transforma o filme quase num laboratório sobre influência. Mostra como a luta pessoal do Bert, aquela fraqueza aparente dele, acaba se entrelaçando com princípios de poder que o Greene mapeou também. A grande questão é como essas leis aparecem ali, seja de propósito ou não, né? Nas ações deles e nos resultados que eles tiveram. Bom, começando pelo que é central para a realeza. Imagem pública, reputação. A Lei 5 do Greene vai direto ao ponto. Muito depende da reputação, defenda-a com a vida. E no filme, nossa, o contraste entre o Bert e o Edward é quase didático nisso, não acha? Totalmente. O Edward parece que joga tudo pro alto por uma questão pessoal, né? O romance com a Wallis Simpson, e fazendo isso ele mina a própria imagem e, bom, aí vai junto à base do reinado dele. Exato. A queda do Edward não foi só pelo romance em si, mas pela percepção pública, né? De que ele colocou o desejo pessoal acima do dever. Do dever institucional. E para a monarquia essa reputação é quase tudo. Não tem jeito. E o interessante no Bert é justamente o caminho contrário. Ele parte de uma vulnerabilidade muito óbvia, a gagueira, algo que, em tese, poderia destruir a imagem dele. Sim, um prato cheio para críticas. Pois é. Mas ao enfrentar isso publicamente e com uma disciplina visível, com sacrifício, ele constrói uma reputação de resiliência. A fraqueza que é exposta e combatida acaba gerando respeito. Um respeito diferente, talvez mais profundo do que o Edward buscava. Faz todo sentido. E ainda nessa linha da imagem pública tem a Lei 6, chame a atenção a qualquer custo. Isso também aparece, né? O rádio era a grande mídia da época, os discursos do rei eram eventos, aquele discurso final do Bert sobre a entrada na guerra não é só uma mensagem, é um espetáculo simbólico. Captura a atenção, a emoção de um país inteiro num momento de tensão absurda. Com certeza. Ele precisava ser o centro das atenções naquele momento. Não tinha escolha. E essa necessidade de se apresentar de forma adequada me lembra muito a Lei 25. Recrie-se a si mesmo. O Bert não só melhora a fala, ele se transforma. O Duque de York, tímido e inseguro, dá lugar ao George VI, o rei que precisa encarnar a força da nação em crise. É uma reinvenção profunda de identidade. Uma construção consciente, mesmo que dolorosa, de uma nova persona pública. Para quê? Para atender às demandas do poder. E olha só que ponto interessante que essa análise traz. A Lei 34, haja como rei para ser tratado como tal. Isso vai muito além do título, né? Bert aprende, com a ajuda do Logue, a dominar a postura física, a cadência da voz, a presença real. Exato. Não basta ser rei no papel. Tem que incorporar o papel. Essa performance, essa capacidade de agir como rei, que vai solidificando a autoridade dele, perante a corte, perante o público. É quase teatral, né? No bom sentido. E olha que paradoxo. A Lei 46, nunca pareça perfeito demais, parece funcionar a favor do Bert. A luta dele contra a gagueira, tão visível. A imperfeição exposta.
Isso humaniza ele de um jeito que um líder impecável talvez não conseguisse. Verdade. Essa vulnerabilidade, mais controlada, cria uma ponte de empatia com o povo. Eles não veem um semideus distante, veem um homem lutando com dificuldades como eles. Isso pode gerar uma confiança, assim, mais profunda do que só admiração pela perfeição. Agora, falando daquela interação central, Bert e Log, a gente entra nas estratégias de influência. A lei 1, nunca ofusque o mestre. Parece descrever bem a postura do Log, não? Ele tem o conhecimento, os métodos, mas ele nunca esquece quem é o rei ali. É uma dança muito cuidadosa, né? Ele mantém o respeito pela hierarquia, mesmo sendo firme, às vezes até meio desafiador no tratamento. Esse equilíbrio é delicado. E é esse equilíbrio que permite que ele mantenha a confiança e a influência sobre o Bert. E isso se liga direto com a Lei 7. Faça aos outros trabalharem por você, mas sempre leve o crédito. Pensa bem. Log é o motor da transformação. O trabalho duro nos bastidores é dele e do Bert. Mas no palco público, lá no discurso triunfante... Quem brilha é o rei. Exato. Quem recebe os louros é o rei. Log fica na sombra. Essencial, mas invisível para as massas. O sucesso reforça a imagem do Bert, não a do Log. E isso é crucial para consolidar o poder real. Essa coisa dos bastidores me lembra também a Lei 3, oculte suas intenções. Fica muito claro no jeito como o governo britânico lida com a crise da abdicação do Edward, né? Com certeza. Eles usam argumentos constitucionais, diplomáticos, mas a pressão política real, a estratégia para forçar a saída do Edward, fica ali meio velada. E o próprio Bert, no começo, tenta esconder a extensão do problema dele com a fala, as inseguranças mais profundas. Ninguém sabia direito, né? Não mesmo. E a relação deles, Bert e Log, é um exemplo claríssimo da Lei 11. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Log cria uma situação onde os métodos dele, bem não convencionais, são vistos como a única esperança para o Bert. Ele se torna indispensável. Vira a única saída, né? Praticamente. E essa dependência garante ao Log uma influência totalmente desproporcional à posição social dele. Um plebeu australiano mexendo com a realeza britânica. Ele cria, tipo, um monopólio terapêutico. Se o Bert quer melhorar, tem que ser com ele. E é interessante como o Log atrai o Bert, né? A Lei 8, faça as pessoas virem até você, parece se aplicar direitinho. Log estabelece as condições dele, não se curva fácil. É a necessidade do Bert que o faz voltar, mesmo depois das brigas. Sim, ele mantém a postura. E tem a Lei 13. Ao pedir ajuda, apele ao egoísmo, não à piedade. O Log não fica de coitadinho. Ele foca nos resultados que interessam para o Bert. Exatamente. Poder falar, cumprir o dever, ser o rei que ele precisa ser. É um apelo ao interesse estratégico do Bert. Não é me ajude porque sou bom, é eu posso resolver o seu problema. Muito esperto. A inteligência interpessoal do Log é notável nesse jogo todo. Ele parece aplicar intuitivamente a Lei 19. Saiba com quem está lidando, não ofenda a pessoa errada. Ele provoca o Bert, sim, mas parece sentir até onde pode ir sem causar uma ruptura total. Ele conhece os gatilhos, as inseguranças do rei. Ele cutuca, mas com cuidado. Isso. E tem momentos que lembram a Lei 21. Faça-se de bobo para pegar um esperto. Aquela informalidade do Log, às vezes quase irreverente, isso desarma o Bert, esconde um pouco a agudeza da percepção psicológica dele. Parece só um sujeito meio excêntrico, né? Exato. E, claro, a Lei 31. Controle as opções. Log define o método, o local, as regras do jogo terapêutico. Bert tem que aceitar ou desistir. E Log sabe que ele não pode desistir. Ele está no controle ali. Isso nos leva direto para o núcleo da transformação do Bert. Como ele lida com a fraqueza. A Lei 22. Use a tática da rendição. Transforme fraqueza em poder. Essa lei é quase a sinopse não oficial do filme, não acha? É perfeito. A gagueira, que era fonte de imensa vergonha para ele, se torna paradoxalmente o símbolo da luta e da vitória final dele. A superação dessa fraqueza específica o torna mais forte aos olhos do povo do que se ele nunca tivesse tido. É incrível isso. É muito forte mesmo. E essa transformação só acontece por causa da aplicação da Lei 23. Concentre suas forças. Bert dedica uma energia monumental, um foco quase obsessivo
para superar essa única barreira da fala. Ele não dispersa os esforços dele. Canaliza tudo ali. Tudo. Toda a vontade dele é canalizada para esse objetivo específico. E esse objetivo virá a chave para destravar todo o resto. A confiança, a capacidade de liderança. E o filme mostra bem o risco do caminho oposto, que está ligado à Lei 18. Não construa fortalezas, o isolamento é perigoso. No início, a reação do Bert é se fechar, né? Esconder a gagueira, evitar aparecer. Se isolar na vergonha. Exato. E esse isolamento autoimposto só piora o problema, paralisa ele. A virada começa justamente quando ele rompe essa fortaleza e se permite ser vulnerável com o Log, buscando ajuda fora. Totalmente. E a eficácia do log está muito ligada à Lei 33. Descubra o ponto fraco de cada um. O log percebe rápido que a gagueira não é só um problema físico ou técnico. Ele vai fundo. Ele investiga, né? Investiga as raízes emocionais, os traumas de infância, a pressão do pai, a dinâmica familiar toda. Ao mirar na causa profunda, no ponto fraco psicológico do Bert, é que o tratamento começa a funcionar de verdade. Ele não trata só o sintoma, ele vai na origem da dor. E falando em agir, a gente chega na importância das ações concretas. E do momento certo. A Lei 9 é muito clara. Vença por suas ações, nunca por argumentos. O Eduardo VIII tenta argumentar para manter o trono e o amor. Ele usa palavras, mas as ações dele, ou a falta delas, no sentido do dever, levam ele à derrota. Exatamente. Ele fala, mas não age como rei. Já Albert, pelo contrário, mesmo com toda a dificuldade, ele age. Ele enfrenta o microfone, ele faz o discurso. São as ações dele que falam mais alto no final. E nesse contexto, a Lei 4, diga menos do que o necessário, ganha um peso especial para ele, né? Para alguém com dificuldade de fala, cada palavra conta muito. O rei, por natureza, já tem que ser contido no que diz. Verdade. Para o Bert, essa contenção é uma necessidade dupla. As palavras precisam ser poucas, mas significativas, carregadas de autoridade. E o esforço visível para pronunciá-las acaba dando um valor adicional a elas. E a coragem de agir quando é preciso. Lei 28. Seja ousado ao entrar em ação. Aquele pavor do Bert antes do discurso de guerra é palpável. Dá para sentir na tela. Mas ele vai lá e faz. Ele não recua. Essa ousadia de enfrentar o maior medo dele no momento mais crítico é o que realmente estabelece ele como líder. Aquela cena é o clímax não só do filme, mas da aplicação dessa lei. É quase um salto no abismo mesmo. Totalmente. E aí conecta perfeito com a Lei 35. Domine a arte da oportunidade. Aquele discurso específico, com a nação entrando na Segunda Guerra. Era a oportunidade. Um momento chave. Era um momento? Todos os olhos e ouvidos voltados para ele, esperando um sinal de liderança. Uma falha ali seria catastrófica para o moral da nação. Desastroso. Mas o sucesso, por outro lado, catapultou ele para a posição de símbolo nacional. O contexto histórico, a guerra iminente, deu o palco perfeito para essa demonstração de poder e resiliência ser reconhecida por todo mundo. O timing foi tudo ali. E depois que ele atinge o objetivo, a Lei 47 aconselha: não ultrapasse a meta, na vitória saiba quando parar. Depois do triunfo do discurso de guerra, Bert consolida a imagem dele. Ele provou o valor, foi aceito como líder. Ele chegou lá. Chegou. Ele não precisa mais ficar se expondo a testes extremos o tempo todo. Ele alcançou o que precisava e soube manter essa posição de respeito, que foi conquistada a duras penas. Então, para a gente ir amarrando tudo isso, o que essa análise de O Discurso do Rei, pelas lentes das 48 leis, mostra pra gente, afinal? Fica bem claro que o filme é bem mais do que só uma história bonita de superação e amizade, né? Ah, com certeza. É um estudo riquíssimo sobre como o poder opera na prática. A construção da imagem que a gente viu com a Lei 5, a necessidade de se adaptar e mudar, como na Lei 48, sobre ser fluido, que o Bert simplifica tão bem. E a importância de se conectar com as emoções das pessoas. Aquela Lei 43, de trabalhar o coração e a mente dos outros. Vital no discurso de guerra dele. Fundamental. Concordo plenamente. A análise revela que o poder não está só no título que você herda, no direito de nascença, não é só sentar no trono. Está na capacidade de dominar a si mesmo, primeiro, de ler as circunstâncias, se adaptar a elas
e, fundamentalmente, de gerenciar como os outros te percebem. A percepção é chave. Isso ecoa a Lei 32. Jogue com as fantasias das pessoas. Naquele momento de crise, o Reino Unido precisava desesperadamente de um símbolo de estabilidade, de coragem. E o Burt, superando a maior limitação dele, conseguiu encarnar essa fantasia coletiva. A jornada dele mostra que a fraqueza pode ser, sim, uma fonte inesperada de força, e que a influência real pode ser construída mesmo sem aqueles dons naturais que a gente costuma associar ao poder, como, por exemplo, a eloquência fácil. Fica, então, uma provocação para a gente pensar um pouco além, né? O filme retrata a realeza, um contexto muito específico, distante da maioria de nós. Mas, se a gente tirar a coroa, os protocolos, será que essas dinâmicas todas, gestão de imagem, influência sutil e dependência estratégica, transformar a vulnerabilidade em força, será que elas não acontecem o tempo todo ao nosso redor? Boa pergunta. Quais seriam as leis não escritas, talvez parecidas com as do Greene, que regem as interações no nosso trabalho, na nossa comunidade, até nas relações mais próximas, onde mais a fraqueza pode virar força e a percepção acaba se tornando a realidade? Fica aí a pergunta no ar para quem nos ouve.